gostaria de dizer da satisfação de estar aqui debatendo com vocês é o Michel Foucault, né? E tornando essas noites sagradas, como dizem os professores do Collège de France, quando iniciam uma aula, né? Essa noite será consagrada a... Né? Então, essas noites que a gente traz o Foucault para a discussão, a gente está tornando o Foucault cada vez mais sagrado, né? E o Foucault, desde que ele entrou na minha vida na graduação, que ele tem sido, ao mesmo tempo que um ser humano sagrado e ao mesmo tempo um intelectual que marcou a presença no seu tempo, não é? O Michel Foucault, ele dizia ser um intelectual pirotécnico, não é? Assim como Nietzsche dizia que era um homem dinamite, ou seja, aquele que se preocupava com as questões do presente, não é? E ele não esqueceu a sua tradição, que é a tradição francesa, a tradição epistemológica, né? Então, por isso que eu gostaria de pedir licença para a gente pensar quem foi Michel Foucault, né? E qual a importância desse homem para a França e para nós ocidentais, né? E também para os orientais, porque o Michel Foucault ele foi muitas vezes convidado a proferir conferências no Japão. E ele tinha um interesse particular pela cultura japonesa, pela cultura oriental. Então, o seu nome de batismo era Paul Michel Foucault, não é? E ele ensinou no Collège de France de janeiro de 1971 até a sua morte em junho de 1984, com exceção do ano de 1977, em que desfrutou de um ano sabático. O título da sua cadeira era História dos Sistemas de Pensamento. Essa cadeira foi criada em 30 de novembro de 1969, proposta de Jules Weyermann pela Assembleia Geral dos Professores do Collège de France, em substituição à Cátedra de História do Pensamento Filosófico que Jean Hippolyte ocupou até a sua morte. Para quem não sabe, o Jean Hippolyte também foi um dos orientadores do Michel Foucault, ao lado do Kang Han. A mesma Assembleia elegeu Michel Foucault no dia 12 de abril de 1970, titular da nova cátedra. Ele tinha 43 anos. Michel Foucault pronunciou a aula inaugural no dia 2 de dezembro de 1970. O ensino no Collège de France oferece regras particulares. Os professores têm a obrigação de dar 26 horas de aula por ano, metade das quais, no máximo, pode ser dada na forma de seminário. Eles devem expor a cada ano uma pesquisa original, o que os obriga a sempre renovar o conteúdo do ensino. A frequência às aulas e aos seminários é inteiramente livre, não requer inscrição nem nenhum diploma, e o professor também não oferece certificado algum. O vocabulário do Collège de France diz que os professores não têm aluno, mas ouvintes. Então, portanto, esse texto que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai consagrar, é um texto em que o Foucault proferiu para a revista Quelle Corp. É uma revista que nasce nesse mesmo ano, em 1975, ano em que o Foucault também estava trabalhando no Collège de France e os anormais, não é? Então, muita coisa que o Foucault não diz nessa entrevista, a gente pode entender nas aulas do Collège de France, quando ele vai falar dos anormais, sobretudo na parte quando ele vai falar da masturbação. O português fez essa proeza, né, quando a gente pega lá o texto, de juntar o poder e o corpo, mas no francês o título original é Pouvoir et Corps. A gente tem uma ligação aí que no português foi substituída por um traço de união, o hífen, né? Essa revista, o seu primeiro número, a entrevista do Foucault, ela vai aparecer no seu segundo número. Mas no primeiro número, a entrevista, ela trazia, na forma do seu editorial, essa questão. De que se fala quando a questão é o corpo? Não é?
E aí, ela, ao mesmo tempo que ela questionava, ela já afirmava, né? Qual é o estado social e epistemológico deste objeto, tema singular, nem coisa enquanto substância material, nem símbolo enquanto conjunto de signos e sintomas. Esta é a interrogação, não é, que a revista tentou responder até 1995, ano em que ela foi dissolvida, não é? Eu trouxe esses elementos extratextuais para a gente entender melhor essa entrevista, né? Para pensar no contexto em que da época em que ela foi concebida, né? Para a gente, muitos de nós ainda não tinham nascido. Eu ia fazer um ano, né? Eu ia fazer um ano quando ele concedeu essa entrevista. E aí é a primeira pergunta, né? São 14 questionamentos, na verdade são comentários que o entrevistador faz e que o Foucault acaba complementando, né? Então, a primeira questão que aparece no texto a pergunta da Kelly Corp, né? Em Vigiar e Punir Você, eu tive acesso à versão original e assim, ainda que a gente no Brasil seja tão informal, mas os franceses são formais demais, não é? Então o vous no Brasil, ele não equivale a você. Em Portugal, sim, ele equivale a você, que seria no nosso caso o senhor, não é? A tradução mais formal seria o senhor, sendo que a tradução brasileira optou por uma forma mais informal e utilizou você. Por isso que eu optei de colocar o vous entre parênteses, porque é também um aspecto da tradução, né? Que a gente não pode perder de vista, porque a sociedade francesa é formal por natureza, sobretudo na academia. Então, em Vigiar e Punir, você descreve um sistema político em que o corpo do rei desempenha um papel essencial. E aí a primeira resposta do Foucault vai dizer: numa sociedade como a do século XVII, o corpo do rei não era uma metáfora, mas uma realidade. Sua presença física era necessária ao funcionamento da monarquia. Aí, quando eu li essa resposta do Foucault, eu lembrei da frase célebre do Luís XIV, quando diz "L'état c'est moi", não é? O Estado sou eu. Para a gente ter a noção do que significa essa frase enunciada pelo Rei Sol, quando diz "o Estado sou eu", e que o Foucault, nos seus estudos, vai falar dessa coisa da presença do corpo do rei, que não era só uma metáfora, mas sim toda uma ordem, uma ordem de um mundo que a gente desconhece hoje, porque não vivemos essa época. E a República, una e indivisível? Essa é a segunda questão, né? É uma fórmula imposta pelos girondinos. Os girondinos eram um dos grupos da Revolução Francesa que chegaram ao poder, contra a ideia de um federalismo americano. Então, a divisão política da França não é igual nem parecida com a nossa, nem com a dos americanos, não é? Mas ela nunca funciona como o corpo do rei na monarquia. Há um corpo da república, em compensação, é o corpo da sociedade que se torna, no decorrer do século XIX, o novo princípio. E este corpo que será preciso proteger, de um modo quase médico, em lugar dos rituais através dos quais se instaurava a integridade do corpo do monarca, serão aplicadas receitas terapêuticas como a eliminação dos doentes, o controle dos contágios, a exclusão dos delinquentes. A eliminação pelo suplício é assim substituída pelos métodos de asepsia, a criminologia, a eugenia, a exclusão dos degenerados, não é? Então, para a gente entender essa coisa do corpo na República, basta a gente lembrar no início do século XX, quando a República Brasileira, lá através das medidas sanitárias, obrigavam as pessoas
a serem vacinadas, né? E as pessoas naquela época ainda não tinham consciência desse poder que a medicina viria a ocupar hoje, não é? E muitos rejeitavam, né? E foi uma polêmica danada e que muitas vezes a gente esquece um pouco dessa história do Brasil, que às vezes a telenovela ela retoma isso, né? Existe um fantasma corporal ao nível das diferentes instituições. Outra vez, um problema da minha implicação com a tradução, né? Um francês nunca vai dizer eu acho. O achismo é uma coisa que não existe no mundo acadêmico. Então, no texto original ele diz je crois. Então a gente poderia traduzir como eu acredito, eu creio, nunca como eu acho. Que o grande fantasma é a ideia de um corpo constituído pela universalidade das vontades. Ora, não é um consenso que faz surgir o corpo social, mas a materialidade do poder se exercendo sobre o corpo dos indivíduos. A quarta questão. O século XVIII é visto sob o ângulo da libertação. Você o descreve como a realização de um esquadrilhamento. Um pode funcionar sem o outro. Como sempre, nas relações de poder, nos deparamos com fenômenos complexos que não obedecem à forma hegeliana da dialética. O domínio, a consciência de seu próprio corpo só puderam ser adquiridos pelo efeito do investimento do corpo pelo poder. A ginástica, os exercícios, o desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do belo corpo, tudo isso conduz ao desejo de seu próprio corpo através de um trabalho insistente, obstinado, meticuloso, que o poder exerceu sobre o corpo das crianças, dos soldados, sobre o corpo sadio. Mas a partir do momento em que o corpo produziu este efeito como consequência direta de suas conquistas, emerge inevitavelmente a reivindicação do seu próprio corpo contra o poder, a saúde contra a economia, o prazer contra as normas morais da sexualidade, do casamento, do pudor. E assim, o que tornava forte o poder passa a ser aquilo porque ele é atacado. O poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no próprio corpo. Lembre-se do pânico das instituições do corpo social, médicos, políticos, com a ideia da união livre ou do aborto. Na realidade, a impressão de que o poder vacila é falsa, porque ele pode recuar, se deslocar, investir em outros lugares e a batalha continua. A quinta questão. Esta seria a explicação das famosas recuperações do corpo pela pornografia, pela publicidade? Eu não estou inteiramente de acordo em falar de recuperação. E o desenvolvimento estratégico normal de uma luta. Tomemos um exemplo preciso, o do autoerotismo. Os controles da masturbação praticamente só começaram na Europa durante o século XVIII. Repentinamente surge um pânico. Os jovens se masturbam. Em nome deste medo, foi instaurado sobre o corpo das crianças através das famílias, mas sem que elas fossem a sua origem um controle, uma vigilância, uma objetivação da sexualidade, como uma perseguição dos corpos. Mas a sexualidade tornando-se assim um objeto de recuperação e de análise, como algo de vigilância e de controle, produzia ao mesmo tempo a intensificação dos desejos de cada um por seu próprio corpo. O corpo se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e os pais, entre a criança e as instâncias de controle. A revolta do corpo sexual, é contra-efeito desta ofensiva. Como é que o poder responde? Através de uma exploração econômica e talvez ideológica da erotização, desde os produtos para bronzear até os filmes pornográficos. Como resposta à revolta do corpo, entramos
encontramos um novo investimento que não tem mais a forma de controle e repressão, mas de controle e estimulação. Fique nu, mas seja magro, bonito, bronzeado. A cada movimento de um dos dois adversários corresponde o movimento do outro. Mas não é uma recuperação no sentido em que fala os esquerdistas. E preciso aceitar o indefinido da luta, o que não quer dizer que ela não acabará um dia. A sexta questão: uma nova estratégia revolucionária de tomada do poder não passa por uma definição de uma política do corpo? É no desenrolar de um processo político, não sei se revolucionário, que apareceu cada vez com maior insistência o problema do corpo. Pode-se dizer que o que aconteceu a partir de 1968 e provavelmente aquilo que preparou era profundamente antimarxista. Como é que os movimentos revolucionários europeus vão poder se libertar desse efeito marxista, das instituições próprias ao marxismo do século XIX e XX? Era esta a orientação deste movimento. Neste questionamento da identidade, marxismo é igual a processo revolucionário, identidade que constituía uma espécie de dogma, o corpo é uma das peças importantes, se não essenciais. Sétima questão: qual é a evolução da relação corporal entre as massas e o aparelho de Estado? É preciso, em primeiro lugar, afastar uma tese muito difundida, segundo a qual o poder nas sociedades burguesas e capitalistas teria negado a realidade do corpo em proveito da alma, da consciência, da idealidade. Na verdade, nada é mais material, nada é mais físico, mais corporal que o exercício do poder. Qual é o tipo de investimento do corpo que é necessário e suficiente ao funcionamento de uma sociedade capitalista como a nossa? Eu penso que no século XVII, ao início do século XX, acreditou-se que o investimento do corpo pelo poder deveria ser denso, rígido, constante, meticuloso. Daí esses terríveis regimentos disciplinares que encontraram nas escolas, nos hospitais, nas casernas, nas oficinas, nas cidades, nos edifícios, nas famílias. E depois, a partir dos anos 60, percebeu-se que este poder tão rígido não era assim tão indispensável quanto se acreditava, que as sociedades industriais podiam contentar com um poder muito mais tênue sobre o corpo. Descobriu-se então, desde então, que os controles da sexualidade podiam se atenuar e tomar outras formas. Resta estudar de que corpo necessita a sociedade atual. A oitava questão: o seu interesse pelo corpo se distingue de duas interpretações atuais. Também, de novo, um problema da tradução, né? Acho que me distingo tanto da perspectiva marxista quanto do paramarxismo. Quanto à primeira, eu não sou um dos que tentam delimitar os efeitos do poder ao do nível da ideologia. Eu me pergunto se, antes de colocar a questão da ideologia, não seria mais materialista estudar a questão do corpo, dos efeitos do poder sobre ele. Pois o que me incomoda nessas análises que privilegiam a ideologia é que sempre se supõe um sujeito humano, cujo modelo foi fornecido pela filosofia clássica, que seria dotado de uma consciência de que o poder deveria se apoderar. A nona questão: mas na perspectiva marxista existe a consciência do efeito do poder sobre o corpo
na situação de trabalho, certamente. Mas hoje, no momento em que as reivindicações não são mais do corpo assalariado do que do assalariado, quase se ouve falar propriamente delas. Quase não se ouve falar propriamente delas. Tudo se passa como se os discursos revolucionários permanecessem impregnados de temas rituais que se referem às análises marxistas. E se há coisa muito interessante sobre o corpo em Marx, o marxismo, enquanto realidade histórica, a executou terrivelmente em proveito da consciência e da ideologia. E preciso, não sei se esse foi um problema, se é preciso ou se é preciso se distinguir dos paramarxistas como Marcuse, que dão à noção de repressão uma importância exagerada, pois se o poder só tiver a função de reprimir, se agisse apenas por meio da censura, da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um grande superego, se apenas se exercesse de um modo negativo, ele não seria frágil. Se ele é forte, é porque produz efeitos positivos a nível do desejo, como se começa a conhecer, e também a nível do saber. O poder, longe de impedir o saber, o produz. Se foi possível constituir um saber sobre o corpo, foi através de um conjunto de disciplinas militares e escolares. E a partir de um poder sobre o corpo, que foi possível um saber fisiológico orgânico. O enraizamento do poder, as dificuldades que se enfrentam para se despreender dele, vem de todos esses vínculos. E por isso que a noção de repressão, a qual geralmente se reduz os mecanismos do poder, me parece muito insuficiente e talvez até perigosa. A 10ª questão. Você estuda, sobretudo, os micropoderes que se exercem ao nível do cotidiano. Você não negligencia o aparelho de Estado? Realmente, os movimentos revolucionários marxistas, ou influenciados pelo marxismo a partir do final do século XIX, privilegiaram o aparelho de Estado como alvo da luta. A que foi que isso levou? Para poder lutar contra um Estado que não é apenas um governo, é preciso que o movimento revolucionário se atribua o equivalente em termos de força político-militares, que ele se constitua, portanto, como um partido organizado interiormente, como um aparelho de Estado, com os mesmos mecanismos de disciplina, as mesmas hierarquias, a mesma organização de poderes. Esta consequência é grave. Em segundo lugar, a tomada do aparelho de Estado, esta foi uma discussão no interior do próprio marxismo, deve ser considerada como uma simples ocupação com modificações eventuais, ou deve ser a ocasião de uma destruição? Você sabe como finalmente se resolveu este problema. É preciso minar o aparelho, mas não completamente, já que, quando a ditadura do proletariado se estabelecer, a luta de classes não estará, por conseguinte, terminada. E é preciso, portanto, que o aparelho de Estado esteja suficientemente intacto para que se possa utilizá-lo contra os inimigos de classes. Chegamos à segunda consequência. O aparelho de Estado deve ser mantido, pelo menos até um certo ponto, durante a ditadura do proletariado. Finalmente, a terceira consequência, para fazer funcionar estes aparelhos de Estado, que serão ocupados, mas não destruídos. Convém apelar para os técnicos e os especialistas.
e para isso utiliza-se a antiga classe familiarizada com o aparelho, isto é, a burguesia. Eis sem dúvida o que se passou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu não estou querendo dizer que o aparelho de Estado não seja importante, mas me parece, entre todas as condições que se deve reunir para não recomeçar a experiência soviética, para que o processo revolucionário não seja interrompido, uma das primeiras coisas a compreender é que o poder não está localizado no aparelho de Estado e que nada mudará na sociedade se os mecanismos de poder que funcionam fora abaixo, ao lado dos aparelhos de Estado, a um nível muito mais elementar, cotidiano, não forem modificados. A 11ª questão. E quanto às ciências humanas, a psicanálise em particular? O caso da psicanálise é realmente interessante. Ela se estabeleceu contra um certo tipo de psiquiatria, a da degenerência, da eugenia, da hereditariedade. Foi em oposição a esta prática e a esta teoria, representadas na França por Mayan, que ela se constituiu e efetivamente em relação a esta psiquiatria que continua sendo, aliás, a psiquiatria dos psiquiatras de hoje. A psicanálise desenvolveu um papel libertador e em certos países, ainda, eu penso no Brasil, a psicanálise desempenha um papel político positivo de denúncia da complexidade entre os psiquiatras e o poder. Vejam o que se passa nos países do leste. Aqueles que se interessam pela psicanálise não são os psiquiatras mais disciplinados, o que não significa dizer que, em nossas sociedades, o processo não continue e não seja investido de outra maneira. A psicanálise, em algumas de suas atuações, tem efeito que se entra no quadro do controle e da normatização. Se conseguimos modificar essas relações ou tornar intoleráveis os efeitos de poder que se propagam, tornaremos muito mais difícil o funcionamento dos aparelhos de Estado. Outra vantagem de se fazer a clínica das relações a um nível mais elementar no interior dos movimentos revolucionários, não se poderá mais reconstituir a imagem do aparelho de Estado. Através de seus estudos sobre a loucura e a prisão, assistimos à constituição de uma sociedade cada vez mais disciplinada. Esta revolução histórica parece guiada por uma lógica quase inelutável. Eu procuro analisar como, no início das sociedades industriais, instalou-se um aparelho punitivo, um dispositivo de seleção entre os normais e os anormais. Devo em seguida fazer a história do que se passou no século XIX, mostrar como, através de uma série de ofensivas e contraofensivas, de efeitos e contra-efeitos, pôde-se chegar ao tão complexo estado atual de forças e ao perfil contemporâneo da batalha. A coerência não resulta do desvelamento de um projeto, mas da lógica de estratégias que se opõem umas às outras, e pelo estudo dos mecanismos que se penetram nos corpos, nos gestos, nos comportamentos, que é preciso construir a arqueologia das ciências humanas. Ela encontra, assim, uma das condições de sua emergência, o grande esforço de disciplinarização e de normalização realizado pelo século XIX. Freud sabia disso, bem disso. Em matéria da normatização, ele tinha consciência de ser mais forte que os outros.
Por que então este pudor sacralizante que consiste em dizer que a psicanálise não tem nada a ver com a normatização? Qual o papel do intelectual na prática militante? O intelectual não tem mais do que desempenhar o papel daquele que dá conselhos. Cabe àqueles que se batem e se debatem encontrar eles mesmos o projeto, as táticas, os alvos de que necessitam. O que o intelectual pode fazer é fornecer os instrumentos de análise, e é este hoje, essencialmente, o papel do historiador. Trata-se, com efeito, de ter do presente uma percepção densa, de longo alcance, que permita localizar onde estão os pontos frágeis, onde estão os pontos fortes, a que estão ligados os poderes, segundo a organização que já tem 150 anos, onde eles se implantaram. Em outros termos, fazer um sumário topográfico e genealógico da batalha. Eis o papel do intelectual, mas de maneira alguma dizer: eis o que vocês devem fazer. A última questão: quem coordena as ações dos agentes da política do corpo? É um conjunto extremamente complexo, sobre o qual somos obrigados a perguntar como ele se pode ser tão sutil em sua distribuição, em seus mecanismos, seus controles recíprocos, seus ajustamentos, se não há quem tenha pensado o conjunto. É um mosaico muito complicado. Em um certo período, aparecem agentes de ligação, passava de um a outro, em nome da medicina, que se vinha ver como eram instaladas as casas, mas eram também em seu nome que se catalogava um louco, um criminoso, um doente. Mas existe de fato um mosaico bastante variado de todos esses trabalhadores sociais, a partir de uma matriz confusa como a filantropia. O interesse não é ver que o projeto está na base de tudo isto, mas em termos de estratégia, como as peças foram dispostas. O texto acaba aqui.